para ajudar a gente a entender esse mercado, os impasses e que momento é esse. Está aqui comigo meu amigo Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Seja bem-vindo mais uma vez, Caio. Obrigado por estar aqui com a gente. O mercado tá esquisito, Caio, olhando, tentando entender o que vai acontecer. Tem alguns fatores importantes, mas eu acho que nesse momento o fator que mais preocupa, até pela incerteza do que vai acontecer depois, é o fim das cotas chinesas, Caio. Será que dá para dizer isso? O que vocês aí na Cross estão analisando e principalmente que momento é esse do mercado do boi gordo? Fala, Alexander, boa tarde. Bom dia ainda, né? Bom dia a todos os ouvintes. Ô, Alexander, eu acho que a pauta da semana, a pauta aí do mês e provavelmente aí dos próximos 10, 15 dias aí para dentro do mês de junho, de julho, provavelmente a pauta vai ser realmente a cota chinesa, como é que o Brasil como um todo, né? Como é que a indústria como um todo, de um modo geral, vai passar por esse novo processo, vai passar por essa nova fase, né, de adequação, né? A gente deve estar em algum momento, dentro dessa semana ou para a semana que vem, sendo informado que a cota foi atingida em 80%. Então, cada vez que a gente tem um anúncio desse, o mercado, principalmente o mercado de bolsa, bagunça bem, chacoalha bastante. Então, é a pauta, é o que a gente está, a gente tem vivido isso, né? Na verdade, para quem vive do mercado, e principalmente para quem vive aí de bolsa, aí, as informações, as notícias, né, mexem muito com o mercado, mexem muito com as cotações, e a gente tem vivido aí esses últimos dias e provavelmente esses próximos 20 dias aí nós vamos viver muito o boato, né? Vamos viver muito o fator informação, o fator boato. Então, quem pega primeiro essa informação, quem consegue traçar melhor a linha que a gente deve estar atualmente em termos de exportação. Então, vamos ter bastante volatilidade de agora para os próximos dias, principalmente para o mercado de bolsa. O mercado físico, né, tá bem perdido, sabe? A gente tem conversado com muita gente, o aplicativo nos dá essa vantagem, entre aspas, que é o fato do aplicativo ter aí mais de 100 mil usuários, aí passando aí de 120 mil usuários. Então, assim, são muitas informações, são muitas pessoas que conversam com a gente via WhatsApp, e são muitas indústrias também que a gente acaba tendo contato também, via WhatsApp ou não, mas tá todo mundo muito perdido. Pecuarista achando que tem que vender tudo agora, mas não está com muito gado para vender porque já vendeu para trás. A indústria com medo de comprar semana a semana, né? A gente tinha é, uma divisão muito clara entre estratégias de compras quando você analisa uma grande indústria, a indústria exportadora, e quando você passa a analisar uma indústria do mercado interno, a gente vive isso, né? Eu vivia há um tempo atrás estratégias muito distintas, né? A grande indústria fazendo escalas compridas, fazendo os contratos, porque consegue fazer essa programação um pouco mais extensa por conta dos contratos de exportação, principalmente quando de China. E aí você tinha a outra vertente, que era a indústria pequena, que ficava muito mais em cima do mercado interno, esperando a saída do mercado interno, esperando a precificação do atacado para poder soltar a compra. Hoje você tem, parece que um bolo só. Acho que é todo mundo, tanto a grande quanto a pequena, esperando a movimentação do atacado para poder soltar preço, porque eles ficam muito mais, eles tiraram muito o pé, né, da parte de exportação, porque a gente tem aí praticamente 60% do que a gente faz, do que a gente exporta, vai para a China. Então, conforme a China, a gente vai conforme a gente vai se aproximando do limite dessa cota falada aí de 1 milhão e 100 mil toneladas, as indústrias exportadoras vão tirando um pouco o pé aí da parte de produção direcionada para a China e passando muito mais essa produção para parte do mercado interno. Então, hoje a gente tem o bolo do exportador, do grande exportador para o mercado interno, muito mais parecido. O bolo, eu digo, das compras, né? De todo mundo aí que participa da compra do mercado de boi gordo. Então a gente fica muito mais em cima do que está acontecendo hoje no mercado interno, porque todas parece que estão andando mais a conta gotas aí no mercado interno, que estava com o mercado externo. Então,
Acho que a bola da vez aí é ficar atento aí às notícias da cota e ver como é que o mercado vai se posicionar para frente, né? Caio, você preparou um gráfico para o pessoal da AgroBrasil, que mostra a expectativa de vocês aí da AgroBrasil em relação a essa cota, finalização, enfim. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico para entender melhor o que você está visualizando e, principalmente, Caio, que cenários a gente pode ter a partir, desse momento de finalização das cotas. Vamos ver? Pode ser? Vamos, pode pôr aí, vamos lá, vamos falar. Ô, Alexandre, então, aí esse gráfico aí a gente elaborou ele na virada do mês e acho que depois da primeira semana de junho a gente elaborou e a gente vem elaborando ele, se eu não me engano, toda segunda-feira, né? O Paulo lá que acaba pegando os dados, que trabalha para nós lá em Presidente Prudente, ele acaba pegando os dados da BIEC, faz um compilado e joga nesse gráfico aí. Então ele está com uma semana de delay e as informações devem sair hoje depois das 5 horas da tarde, na parte da tarde. Em algum momento na parte da tarde a gente vai atualizar e vai subir no aplicativo no AgroBrasil, então vai ter alguma atualização da data limite do envio de carnes. Então a gente deve, tá, o Brasil deve encerrar, deve atingir os 100% dessa quota na primeira semana, ao longo dos primeiros 10 dias de julho, mas a gente deve, em algum momento entre hoje e sexta-feira, já ter o aviso da China, por parte da China, que a gente atingiu os 80%. Então, o que que a indústria, de modo geral, tem feito, a indústria exportadora que são habilitadas para a China, elas têm diminuído muito. Algumas indústrias já pararam, inclusive, de comprar o boi já para ser direcionado para o mercado chinês. Então, assim, ele vem naquela produção, ainda vem fazendo, já está tendo os envios, tem a carne que está andando na rodovia, tem a carne que está entrando lá no porto, tem a carne que está embarcando, tem a carne que está embarcada, tem a carne que está navegando, tem a carne que está chegando na alfândega lá para fazer o desembaraço. A gente precisa lembrar que a cota ela é da China, ela é contabilizada assim que ela entra no mercado chinês. Não adianta a gente pensar que está sendo um envio daqui, não adianta pensar que está o que está parado lá no porto. Ela tem que dar entrada lá para a alfândega chinesa fazer a contabilidade dela. Então, todo esse processo aí provavelmente vai ser atingido mais ou menos dia 10 de julho, mas as indústrias, de modo geral, já estão puxando o freio de mão ou estão até mesmo parando de fazer essa produção de envio para o mercado da China. O que a gente não entende muito bem como que esse mercado, como que o mercado, de modo geral, que faz a precificação da arroba vai se comportar. Na teoria, tudo indica que o mercado, assim que atingir a cota, vai parar de produzir para a China e vai procurar novos mercados inclui novas vendas para dentro do mercado interno também, reaberturas de canais que foram fechados para grandes atacadistas aqui dentro do Brasil. Então, todo mundo está trabalhando muito mais para fazer essa realocação, remanejamento. O que a gente tem um pouco de medo, e acho que é um medo comum, não só de nós aqui que estamos tentando interpretar o mercado, como também das pessoas dos frigoríficos, o maior medo bom, o caminho mais óbvio que eu vou fazer é direcionar essa produção para o mercado interno. Só que esse caminho mais óbvio é o óbvio para todas as indústrias. Então, você imagina todas as indústrias que produziam mercado China, ao invés de direcionar para a China, direcionar para o mercado interno, o que que vai acontecer com o mercado interno? O mercado interno vai cair, a cotação vai cair e o preço do boi vai cair. Então, isso é o mais óbvio, né? Mas a gente vê movimentos que estão acontecendo, um deles que estão acontecendo, um deles a gente pegar como exemplo que foi falado agora nesse final de semana, o JBS está fechando 2 unidades de processamento de carne lá nos Estados Unidos. O mais óbvio é que ela faça a arbitragem entre países, né? Igual existe aqui no Brasil o diferencial de base entre estados, né? Que são nada mais é do que a arbitragem de preço, né? Uma indústria vai buscar carne lá na Bahia, ou vai buscar carne numa unidade de produção no Pará, que está mais barato, na Rondônia, no Acre, MT, para atacar aqui para dentro do grande centro consumidor que é São Paulo. Isso acontece também em escala global para essas indústrias hoje que são globalizadas, que é o caso das grandes que a gente tem aqui no país. Então, acho que isso vai ser um caminho muito óbvio
provavelmente muito fácil, não muito fácil, mas mais comum que provavelmente as grandes indústrias vão fazer. Está muito caro lá nos Estados Unidos, está caro eu produzir lá nos Estados Unidos, o boi está caro lá nos Estados Unidos, está onde está barato? Ele olha globalmente e globalmente ele vai comprar a carne e globalmente ele vai comprar a carne aqui no Brasil para levar para lá, né? Então acho que é isso aí que vai acontecer. O Ô, mais óbvio Kai, provavelmente vai na, acontecer. na prática, isso significa maior demanda americana pela carne brasileira e até que ponto isso pode ajudar a minimizar o impacto de falta da China comprando? Na teoria, né? Na teoria indica que a gente pode, que o Brasil pode aumentar a sua oferta de carne, pode não aumentar, mas aumentar a sua participação na oferta de carne nesses outros países. Óbvio, o que pode acontecer também essas grandes indústrias fazerem a triangulação, né? Sai com a carne dos Estados Unidos para a China e alimenta os Estados Unidos com a nossa carne. Ou sai com essa carne daqui direto já para a China, mas ela pinga provavelmente nos Estados Unidos e vai direto para lá, né? Assim, fica muito obscuro o que ela pode, que essas grandes indústrias podem fazer, mas na minha cabeça eu acho que funciona. Na minha cabeça é óbvio, leigo, pensando nesse economês nosso, nessa globalização que fica à disposição para essas grandes indústrias, né, fazerem. Eu assim, na minha cabeça eu acho que tudo dá certo. Eu não sei se fica, não sei se funciona matematicamente, eu não sei se funciona juridicamente, como é que isso funciona, mas na minha cabeça eu acho que deve ser isso que vai acontecer. Essa arbitragem de carne provavelmente é o que vai acontecer, né? Bom, então, pelo que você está relatando, a gente tem possíveis cenários da demanda. Frigoríficos que deixam de mandar para a China colocam essa carne no mercado interno. Isso pode gerar aí uma pressão nos preços se não tiver uma demanda firme no mercado interno. Por outro Bom, lado, os frigoríficos que hoje exportam para a China podem achar alternativas também para outros países, inclusive os Estados Unidos, para enviar essa carne, o que seria, desculpe, uma válvula de escape aí de enxugamento do mercado interno. Desculpe, tá. Caio. Eu É, acho, no, eu no, acho no, que no final das assim, contas, no final das contas, a gente tem que olhar mais a oferta, Caio. o Alexandre, como nós vamos passar, vai ser o primeiro ano que nós vamos lidar com essa cota, eu acho que o que a gente precisa ficar mais atento é realmente a hora que essa cota for atingida e qual vai ser o movimento. Mas pensando a curto prazo, talvez um movimento de eu vender meu animal agora ou segurar meu animal para vender daqui 20, 30 dias, talvez o efeito China tenha mais, talvez o fator China tenha mais efeito aí nesse curtíssimo prazo. Pensando de médio, e aí estamos falando de 4 meses, a longo prazo, e aí até encerramento do ano e começo de 2027, já com a volta da cota para 2027, né, o reposicionamento, eu acho que o mercado ele é um mercado que vai se adaptar a isso. Provavelmente então vamos ver esse negócio acontecer. Existe uma coisa muito comum aqui no Brasil também, que é o fato de nem todas, a maioria das pequenas indústrias não terem a desóssea. Então eles compram e vendem o boi inteiro. O que pode acontecer é que as indústrias maiores, em cima dessa demanda direcionada, né, dessa remodelização dessa demanda redirecionada, começar a comprar o mercado, comprar essas carnes, né, comprar a desossa, comprar essas grandes partes de carne para fazer desossa. Então, compra caminhão fechado das pequenas indústrias, levam para as grandes indústrias, fazem a desossa, processam, embala e manda para lá. Então, assim, é, o que a gente deve ver acontecer, na minha cabeça, é isso. Na minha cabeça, o que vai acontecer no mercado, se a gente for colocar isso num- numa figura, para mim, vai ser uma figura de V. O mercado provavelmente vai cair no boato, vai subir no fato, mas provavelmente nessa figura de V. Cai muito rápido, assim que a gente atinge a cota,
e vai cair muito mais no boato, no griteiro, na gritaria, que agora não tem, não tem, não tem, não tem. Depois o mercado logo acomoda e reorganiza, porque a indústria ela não quer ficar com esse pepino, ela não quer ficar com esse prejuízo. Porque você imagina o efeito que isso vai causar na indústria em termos de faturamento. E a indústria não quer diminuir o faturamento, é óbvio, ela é uma empresa, ela tem que distribuir dividendo, ela tem que pagar os funcionários, ela tem que fazer tudo isso. Então, ela, assim, ela vai trabalhar para realocar, para não perder aquela demanda da China. Se abrir um canal para ela, que pode ser esse canal Hong Kong, reativar o canal Hong Kong, ou se abrir um canal para ela de vender essa carne dela para talvez para a grande, talvez com o JBS da vida, que vai fazer essa triangulação, que vai fazer essa arbitragem, ela vai fazer isso. Então, eu acho que a Boca vai continuar comendo. Aqui no Brasil, em termos de Boca, eu acho que continua comendo. A indústria vai continuar demandando essa alta demanda que o mundo está pedindo, né? Ô Caio, só para entender, vai ter então uma demanda externa acontecendo de qualquer jeito. A nossa dúvida é só o tamanho dessa demanda sem a China, é isso?